Olá pessoal, boa noite a todos. Eu espero que todo mundo esteja bem. Então vamos lá, pessoal. O nosso exercício aí de geografia traz como primeira questão aí um texto aqui de Machado de Assis, passando pelo seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Esses dois livros, eles tratam sobre o Brasil imperial, ou Brasil no Segundo Império. A partir de 1841 nós temos início ao segundo reinado no Brasil, tendo a figura de Dom Pedro II como monarca, como imperador. Nós vamos ver aí, pessoal, que diz o seguinte: de acordo com o texto, na segunda metade do século XIX, ocorreram profundas transformações econômicas e sociais no Brasil. Sobre esse tema, é correto afirmar que... Vejamos aí, pessoal. Letra A. O abolicionismo, a imigração e o processo de transformações proporcionadas pela cafeicultura no contexto mundial da expansão capitalista selaram a sorte da escravidão. Me parece aí, pessoal, que essa alternativa é bem viável, né, de ser correta, mesmo que a gente tenha outras aqui, como a letra B, que ela é muito semelhante. Mas vamos lembrar que na segunda metade do século XIX, nós vamos ter, em 1888, nós vamos ter a abolição da escravatura. Nós vamos ter em 1889 a proclamação da República e nós vamos ter que na segunda metade do século XIX a questão do café, né, movimentava a economia no todo, né, ligados grandes cafeicultores, não só de São Paulo, mas também de outros estados, como Minas Gerais. Então a economia do café era muito forte. Nós vemos aí também a presença dos imigrantes que vieram trabalhar aqui nas lavouras de café também. Então, selar a sorte da escravidão quer dizer que nesse contexto todo de tantas essas mudanças, né, acabou que a escravidão ela tem fim em 1888, quando a princesa Isabel ela vai lá e extingue a escravidão no Brasil. Então aí nós vemos que a letra A ela é provável como alternativa correta, mesmo que a gente tenha aí a letra B, que é muito semelhante, como eu já falei. Nós vamos pensar aqui na questão 2, nós vamos ver aqui os movimentos migratórios existentes no Brasil a partir de 2001 mostram que 41% dos habitantes do país não eram naturais do município de residência e cerca de 16% deles não eram procedentes da unidade federativa que moravam. Vamos ver aqui, considerando a realidade exposta, assinale a alternativa que apresenta corretamente os motivos que estimularam fluxos migratórios nesse período. Vamos pensar em 2001, né, pessoal? Letra A ausência de ciclos econômicos e de investimentos produtivos, públicos e privados. A ausência de ciclos econômicos e de investimentos públicos e privados vai fazer com que as pessoas saiam de uma região e vá para outra, já que um dos motivos que faz as pessoas deixar seu lugar de origem, onde mora, para ir para outro estado, outro lugar, é em busca de emprego, melhores condições de moradia, né, e melhores condições de vida, né, não só para si, mas para sua família. Então nós vemos aí que essa alternativa ela é muito viável. Vamos ver a letra B. A contínua e crescente desintegração dos espaços urbanos e rurais. Bom, há uma contínua e crescente desintegração desses espaços, porém não é isso que faz as pessoas, né, sair do campo e ir para a cidade ou vice-versa, né? A migração pendular, que provoca um estado de crise permanente da repulsão da população. Não é também porque essa migração pendular quer dizer quando a gente mora numa cidade, por exemplo, e trabalha em outra. A gente vai e vem, mas isso nem pode ser considerado como um movimento migratório, já que não há permanência dessas pessoas para onde eles só vão trabalhar e voltam, né? Então, nós temos aí o desenvolvimento dos sistemas de transporte, energia e comunicações também não é. Pelo contrário, se há esse desenvolvimento do sistema de transporte, energia e comunicações, né,
traz um desenvolvimento para a região que a gente mora, seja ela no campo ou na cidade. E isso não faz com que as pessoas saiam, seja um motivo das pessoas saírem de um lugar para outro. Não é um motivo, né? Vamos ver a questão 3. Com base no seu material de estudo, cite alguns tipos de migração. Aí nós vamos voltar aqui a alguns tipos de migrações lá no início do texto, que já falava disso. Nós vamos ver aqui, vamos lá, tipos de migração. Nós vamos ver aí a migração pendular, que eu já falei, que é aquela migração que a gente sai, mora num lugar e trabalha em outro. Migração sazonal, que a gente ocorre apenas em algumas épocas do ano, como estações do ano, ou épocas de colheita na agricultura, né? Então essa daí, nós temos aqui a migração de refúgio, né, que ocorre por fatores inerentes aos seres. Geralmente quem realiza esse tipo de migração está fugindo de algo que ocorreu em seu lar original, sendo chamado de refugiado. Um exemplo disso nós vemos na Síria, né? Os sírios, os libaneses, eles saem dos seus locais de origem para procurar outro espaço para morar, por condições de segurança, questões também econômicas, né? Ou são ameaçados também de alguma forma por os seus governantes, né? Como é o caso dos sírios, tá certo? Por uma questão também de marginalidade na sociedade. Então vamos lá, pessoal. Nós vemos aí a transhumância, né? Transhumância, desculpa, né? Que ela é parecida com a sazonal, mas ocorre em épocas específicas. Esse movimento é comum nas plantações de cana-de-açúcar, quando os trabalhadores, não é? Quando os trabalhadores vão para as fazendas na época de colher a cana, retornando para suas casas quando o trabalho é finalizado. Mas as principais, pessoal, é o êxodo rural, que é um movimento que ocorre que as pessoas saem do campo para a cidade, e o êxodo urbano, que é o movimento contrário, quando as pessoas saem da cidade e vêm para a zona rural. Isso aí vai depender muito de vários fatores, dentre eles principalmente a questão econômica, né? A questão da segurança muitas vezes faz com que as pessoas deixem a cidade grande por ser mais violenta, mais movimentada e querer uma vida mais sossegada no interior, né? E por aí vai. Nós vamos ver a migração intra-urbana, que é dentro da cidade, ocorre entre as cidades. Migração intrarregional ocorre entre as regiões do país. Migração interregional, muito comum nas épocas de festividades e férias. E por aí vai, pessoal. Nós temos aí, então, esses tipos de migrações que a gente deve colocar aqui na nossa questão 3. Se não der para colocar todas, coloca a maioria. Questão 4. Tomando por base o texto, cite algumas causas dos movimentos migratórios. Eu já falei alguns e essa resposta você pode encontrar no texto. Como eu disse, as causas são tantas e elas estão numeradas lá mais no início do texto. E aí você pode estar respondendo aí essa questão de forma tranquila, tá? Olha aí, algumas causas dos movimentos migratórios. São tantos, né? A questão econômica, o turismo, a política, né? Vai muitas questões aí. Econômica, que é a questão do trabalho. E aí vocês vão responder essa questão aí. Questão 5, né? Nós vamos trabalhar aí sobre o conceito de emigração. O que quer dizer emigração? É o ato de saída do seu local de origem com direção a outro lugar, né? Por exemplo, uma pessoa que sai de São Paulo e vai para São Paulo. Então ele é um imigrante, ele está saindo do seu lugar de origem para outro lugar. A questão aí da migração, né, que aí da letra B, é o ato de sair em direção a outro local. Então, se eu saio de um lugar e vou em direção a outro, eu sou um migrante. É um deslocamento. Então, migração é todo deslocamento, né? Que faz as pessoas ou muitas vezes até os animais, tá certo? Agora tem outro conceitozinho que eu não coloquei aqui, que é chamado imigração. A imigração, ela pode ser considerada como um gesto de entrada, de chegada em outro país.
né, em outro lugar, por exemplo. Está chegando, assim, entrou aqui no Brasil os sírios, os libaneses, então eu digo que eles são imigrantes sírios que estão aqui no Brasil, tá certo? Pois eles estão chegando, estão entrando. A ideia da imigração é algo de fora, né? Algo de fora, de saída, quer dizer sair, né? Já imigrar quer dizer entrar. Questão 6, de acordo com o texto, define o êxodo rural. O êxodo rural é um movimento de saída do campo para a cidade. E isso ocorre por vários motivos. Dentre eles, a questão das secas constantes, por exemplo, aqui na região Nordeste. Na questão 7, conforme a sua apostila, defina êxodo urbano. Já o êxodo urbano é o movimento inverso, né, que ocorre com o êxodo rural. É a saída das pessoas da cidade para o campo, né? Isso ocorre por outros motivos, né, que pode ser, por exemplo, por questão de quando as pessoas ficam desempregadas na cidade grande, não tendo família, elas querem vir para os seus locais de origem. Ou ainda por uma questão